Olá pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Animados para a live de hoje? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre procrastinação, tá bom? Como é que vocês estão? Vão entrando aí e vão me falando o que vocês querem saber sobre a procrastinação, que é o boom do momento, né? As pessoas falam muito desse assunto e estão presas muito também nesse assunto, né? Nessa questão da procrastinação. Então falem para mim aí, o que vocês querem saber sobre procrastinar? O que vocês sabem sobre isso? Fala aí para mim. O que vocês pensam sobre isso? Vamos lá? Então, ontem eu deixei uma tarefa, né, no finalzinho da live para vocês anotarem sobre situações, o que pensaram e o que sentiram. Eu vou falar no finalzinho aqui como vocês vão usar e aplicar essa ferramenta, tá bom? E como isso vai ser importante para vocês. Mas antes eu vou falar um pouquinho do tema da live de hoje, que é sobre a procrastinação. Então, a procrastinação, ela muitas vezes é entendida como uma preguiça, né? Como se a gente fosse preguiçoso, né? O procrastinador, ele é o preguiçoso. Na verdade, pode até acontecer, né? Dele ser preguiçoso, mas o procrastinador, a procrastinação em si, ela tem causas, né? Às vezes é porque a pessoa não entende aquilo o qual ela tem que fazer, ou ela não sabe a verdadeira importância, ou de fato ela não quer fazer aquilo, né? Então não se trata apenas de preguiça, é algo muito mais profundo. A procrastinação, ela me faz refém, né? É como se ela me amortecesse, me retirasse minhas energias e eu fico o tempo todo ali parado. E depois que o tempo passa, que vence o prazo daquilo que eu tenho que fazer, o que eu faço? Fico frustrado comigo mesmo, né? Eu não tenho resultados, eu sei que eu tinha que fazer algo, não fiz, e aí o que acontece? Caio na frustração. Então, o que eu preciso entender e fazer para que eu pare de procrastinar? Primeiro eu tenho que ter clareza se isso que eu quero fazer vai me dar, o que isso vai me dar? O que isso vai gerar para mim? Né? Boa noite, Tuxi. Então, o que é procrastinação? Isso que eu quero fazer, por que eu fico enrolando, empurrando com a barriga? Né? Por que eu fico enrolando e acabo não fazendo? Então, eu tenho que descobrir por quê, identificar. Isso que eu estou querendo fazer de fato é importante para mim? Que importância isso tem? Quanto disso isso vai agregar valor na minha vida? Eu quero de verdade fazer isso? Isso tem importância para mim ou para os outros? Então, eu começo a fazer uma triagem do porquê e para identificar por que eu não estou fazendo isso que eu tenho que fazer, né? Identifiquei, agora eu tenho que começar a pensar por que eu procrastino tanto, se agora eu sei por que eu estou procrastinando. Né? Agora eu identifiquei a causa da procrastinação. Então, o procrastinador, ele tem que saber a causa da procrastinação, ele tem que saber a realidade disso, e para que ele consiga sair dessa armadilha, né? Uma vez caiu na procrastinação, o que acontece? A pessoa começa a perder forças, ela começa a perder energia, é como se ela ficasse anestesiada ali, estagnada, né? Então ela se propõe a fazer várias coisas e não faz. A pessoa que vai pelo caminho da procrastinação, geralmente ela cai em duas situações. Ou ela cai na depressão, porque ela começa a não confiar nela mesma, né? Ela não confia nela mesma, ela já se propôs tantas vezes a fazer coisas e não fez, ou começou e não terminou, ou nem começou, ou só falou, mas não fez, e ela foi perdendo a confiança nela, né? Então, assim como eu
eu combino algo com uma pessoa e essa pessoa não faz, não cumpre o que combinou comigo, eu também faço isso comigo. E com a pessoa, o que acontece? Eu perco confiança nela. E quando é comigo, a mesma coisa, eu também perco a confiança em mim. Então, quando eu me proponho a algo, o que eu faço? Eu já começo falando, não vai fazer não. Já falou várias vezes, não fez? Não é agora que vai fazer. E aí, o que eu preciso? Eu preciso saber me propor a fazer as coisas e, de fato, executar. Mesmo que eu não queira, mesmo que eu esteja cansado, mesmo que isso vá me custar, mas por que eu tenho que fazer? Para que eu comece a ganhar de volta a credibilidade que eu tinha comigo mesma. E a outra coisa que eu posso fugir enquanto eu estou procrastinando é no ganho imediato, né? Então, o ganho imediato, o que ele é? Eu tenho um prêmio sem eu nem merecer, né? Vou dar um exemplo aqui que eu sempre dou, que é a questão dos casais, quando eles brigam, né? O que acontece? Em vez deles sentarem para conversar, saber o que pode ser resolvido, um pensar no outro, né? O que eu estou fazendo aqui de errado nessa situação, né? E o que acontece? O que a gente faz? A gente foge da situação e vai tentar dar um jeitinho, né? No caso de traições, o que as pessoas fazem? Eu quero muito me consertar aqui com minha esposa ou com meu esposo, não deu não? Então vou caçar um lá na rua e vou fazer o que eu quero fazer, e aí eu tenho meu ganho imediato, só que quando eu volto, o problema continua lá, se não piorou, né? Então, dessas duas fugidas que eu dou, seja para a questão de falta de confiança ou para o ganho imediato, nessas duas eu vou continuar sem resultado e vou até piorar. Então, no ganho imediato, tudo que é imediato é ilusório, né? Nós vivemos debaixo de uma lei chamada lei da semeadura. Então, tudo são processos na nossa vida, né? Ninguém aqui planta ali um caroço de manga e amanhã já vai lá chupar a manga. Não existe isso. Então, você vai lá, você planta, depois você vai lá, rega, aduba, olha se não tem nenhum bichinho lá comendo, né? Então, você fica ali esperando, aguardando o processo de crescimento daquela planta, para você ter o resultado a longo prazo, porque tem que passar pelo processo. Então, outras coisas, a mulher quando está gestante, ela não engravida hoje e amanhã já tem um neném, não, tem que esperar, é um processo de desenvolvimento. Outra coisa é as estações do ano, cada uma tem o seu prazo, o seu tempo, né? O sol, a lua, né? O sol dá o dia, a lua aparece à noite. Então, tudo são processos. Só que eu, quando tenho um problema, o que acontece? Eu faço o quê? Eu quero resolver de imediato. De imediato não existe. Então, é uma coisa que é desonesta. O ganho imediato é uma desonestidade que eu pratico comigo mesmo. Então, eu finjo que eu resolvi, eu finjo que está tudo bem, mas depois eu me frustro, porque de verdade eu vejo que não está. Então, não existe ganho a curto prazo, não existe ganho imediato. Esse ganho, ele é uma ilusão, ele é ilusório. Então, ele não é real, ele não é palpável, não é verdadeiro, né? Você quer um diploma, como é que você chega numa faculdade, você quer se formar, você faz lá sua inscrição hoje e amanhã você já quer o diploma? Não tem como, processo. Você entrou numa competição, você foi lá, se inscreveu, acabou de se inscrever, você fala, me dá aí a medalha, que eu vou competir, mas a medalha já é minha. Então, cadê o processo? Então, tudo nessa vida, na nossa vida, são processos, né? Eu não posso burlar aquilo que é real. Eu não posso fingir que aquilo que é real não existe. Então, o procrastinador, quando ele vai pelo caminho do ganho imediato, o que acontece? Ele acaba burlando isso,
E aí o que acontece? Ele tem aquele ganho rápido, mas daqui a pouquinho ele já está frustrado. Daqui a pouquinho ele perdeu a confiança nele. Daqui a pouquinho ele já está triste. Ele já está se culpando, ele já está se cobrando. Então, a procrastinação, ela vem para trazer esse gasto de energia, esse desgaste, né? E manter a gente na inércia, sem produzir, parado, sem resultados. E eu olho para mim, perco a confiança, né? E as pessoas, eu fico pensando que as pessoas pensam sobre mim o que eu penso de mim, né? Porque se eu não tenho resultados, eu penso mal de mim, as pessoas pensam mal de mim. Mas quando é que eu saio dessa frustração, né? Quando eu começo a identificar o que me levou à frustração, né? E eu começo a colocar isso em ordem. Eu tenho que ser honesto comigo, eu tenho que ser verdadeiro comigo e eu tenho que me desafiar, né? Eu tenho que parar de dar desculpa para mim mesmo. Eu tenho que ser autorresponsável. Então, o procrastinador, ele é muito mais além do que simplesmente, o preguiçoso, ele é preguiçoso. Não, tem muitas coisas por trás disso. Às vezes, só de você descobrir a causa da sua procrastinação, por exemplo, eu descobri que eu procrastino isso porque de verdade eu não quero fazer. Eu falei que eu ia fazer para alguém, né, para uma pessoa, às vezes por querer agradar, mas aí de verdade eu não quero fazer. E aí eu falo para a pessoa e fico enrolando. E a pessoa liga, a pessoa pergunta: "E aí, você fez? E aí, que dia que você vai me entregar? E aí?" E eu falo: "Não, vou fazer e fico enrolando, não faz nunca", né? Então, eu preciso identificar o que de verdade eu quero fazer. Isso é importante para mim? Quais os resultados que isso vai trazer para mim? Então, eu preciso identificar para que, às vezes, só de eu identificar, eu consigo parar de procrastinar. Se é algo que eu não quero fazer e que eu falei para o outro que eu ia fazer só para agradar, eu posso ir lá no outro e corrigir isso. A gente não tem que ter compromisso com o erro. Você vai lá e fala: "Olha só, eu falei para você que eu ia fazer, só que de verdade eu não quero fazer. Eu posso até te ajudar, te dar caminhos, mas eu não quero fazer." Ponto. Matou ali uma procrastinação. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ser mais honesto com a gente e com o outro, né? Quando eu consigo essa honestidade, quando eu consigo identificar as causas da procrastinação, as coisas começam a andar, né? Então, eu tendo clareza, eu sabendo o que eu quero, a importância do que eu quero, né? E aí eu consigo focar, eu consigo persistir naquilo, eu consigo traçar métodos para que eu consiga fazer aquilo que eu preciso e não estou fazendo. Então, eu gostaria que vocês fizessem pergunta, né, gente? Pergunta aí, o que vocês querem saber sobre procrastinação? Tomé, Projeto Mulher, Luísa entrou agora, deixa eu ver quem mais. Valéria, Luane, Catuche, Valquíria, Alex, Lucineide, Elô, Liliane, Rafaela, muita gente, né, que já entrou. Sejam todos muito bem-vindos, prazer ter vocês aqui. Gostaria de responder perguntas. Vocês têm perguntas sobre procrastinação? Vocês procrastinam? Fala aí pra mim. Quem aí é procrastinador ou está procrastinando algo? Porque a gente não procrastina em tudo na vida também, né? Às vezes eu identifico uma situação específica, né? Tipo, eu procrastino na minha vida profissional. Eu procrastino como mãe. Eu procrastino... Às vezes você tem algo específico. Ó, o Projeto Mulher. Como descobrir a causa? Então, você vai parar e você vai identificar primeiro qual a área que você está procrastinando. São muitas? É uma? Identificou? Agora comece a observar qual é vou dar um exemplo.
Vamos dizer que você foi no médico e o médico falou para você assim: você precisa perder peso. E aí você já sabe que a área que você está procrastinando é na área da saúde física. E aí você chega em casa e você começa: o que eu tenho que fazer? Né? E aí você começa a se observar coisas que antes você nem observava, né? Então, por exemplo, eu tenho que perder peso, mas todo fim de semana eu tô lá no lanchinho, né? E aí não era para mim, eu começo a observar isso, coisas que eu fazia sem nem prestar atenção, agora eu presto, né? Agora eu observo, nossa, todo fim de semana eu lancho. Isso não é legal não. O médico falou que eu tenho que perder peso. Se eu tenho que perder peso, eu tenho que fazer uma alimentação, mudar a alimentação, né? O estilo de alimentação, tem que mudar isso. Eu tenho que fazer uma academia, mas eu nunca faço. Quando a gente fala academia, atividade física, as pessoas pulam logo, né? Mas não se trata disso. Pense em algo para movimentar o corpo que você goste. Não precisa ser academia. Pode ser qualquer coisa que mova o seu corpo e que você goste. Então, nada tem que ser forçado, nada tem que ser na marra. Às vezes você procrastina porque o seu médico diz que você tem que fazer academia e você não gosta. Então, não precisa ser a academia, precisa ser algo que o seu corpo entre em movimento. Então, quando a gente vai ganhando uma certa idade, o que acontece? O nosso metabolismo ele vai diminuindo. E a gente movimentar o corpo faz o metabolismo acelerar, aumentar, que é o que a gente estava perdendo. Então, quando eu faço academia, eu aumento o meu metabolismo. Mas o que eu faço na academia? Eu movimento o corpo, né? Eu tenho que ser na academia? Pode ser em outros lugares, pode ser uma hidroginástica, pode ser uma caminhada, pode ser pilates, e tem tanta coisa hoje, né? Não precisa ser uma coisa, tem que ser isso aqui, não tem que ser. Então, adeque aquilo que está sendo pedido para você àquilo que te traz menos peso. Só não deixe de fazer. Então, vamos dizer que você está procrastinando porque você não gosta de academia. Encontre outra coisa que você goste. E aí você vai ver que vai ficar mais leve fazer isso, né? Deu para entender aí, Projeto Mulher, deu para entender? A causa são várias, não tem uma causa, são muitas causas, né? Então, igual eu falei no começo, pode ser porque eu ainda não vejo importância nisso, pode ser porque eu não tenho clareza nisso, pode ser porque eu de fato não quero fazer e estou dizendo que quero. Então, tem várias causas, tá? Ó, a Catucho perguntou, quando você está fazendo algo para agradar alguém, se encaixa? Sim, é o que eu acabei de falar, né? Então, se você faz muito para agradar o outro, vai chegar um momento que você vai perder o interesse. Porque de verdade você não está sendo justa com você. Você está fazendo só pelo outro, pelo outro, pelo outro. Que ganho você está tendo com isso? Ah, Elisel, mas eu gosto de fazer para agradar pessoas. Eu gosto de agradar pessoas. Sim, e qual o dia que você vai agradar você? Que dia que vai chegar o momento de você se agradar? Então, se eu estou ocupada sempre fazendo para o outro, vai chegar um momento que eu não vou querer mais. Aí vai começar a ser fazer para agradar o outro, mas forçado, né? Igual o exemplo que eu dei. Ah, deixa que eu faço para você, só que eu não faço. Eu começo a enrolar a pessoa, a procrastinar. Eu começo a falar para a pessoa que eu vou fazer, mas eu não faço. Vence o prazo de fazer, eu falo, não, vou fazer, mas você não faz. Né? Então, comece identificando em qual área da sua vida você está procrastinando. Identificou qual a área? Qual área espiritual? É a área física? É a área materna? É a sua área afetiva, comportamental, relacionamento? Qual área da sua vida? Identificou a área? Agora identifica em que exatamente dentro dessa área você está procrastinando. Identificou em que ali dentro? Agora você vai fazer as perguntas que eu fiz para vocês. Quais são as perguntas? Eu já entendi de fato a importância que isso tem para mim? Eu entendi com clareza? Isso está claro para mim? Está claro a importância que isso tem na minha vida?
Que ganho que eu vou ter com isso? Comece a se fazer essas perguntas. Por quê? Quando você identificar, aí você pode traçar estratégias para você sair disso, né? E com isso você vai restabelecer a confiança que você tem em você. Você vai parar de começar de fugir para os ganhos imediatos, né? Você vai parar de se propor a fazer coisas e não fazer, fazendo com que você perca a sua autoconfiança, né? Então muitas pessoas falam assim, você vai começar a academia quando? Ah, não vou começar mais não, já eu pago e não faço. Eu pago, faço 1, 2 vezes, não vou mais. Ou então eu combino com alguém algo, mas eu não vou. Em cima da hora eu dou desculpa, não vou. Né? Então, cada vez que eu faço isso e repito, isso vai virando uma verdade para mim. Eu vou dizendo para mim que eu não sou uma pessoa de confiança, que eu não vou dar conta de fazer, que eu sou uma pessoa que só falo e não faço. Eu digo isso para mim, além do outro dizer, eu também digo. E isso vai virando para mim uma verdade. Como é que eu inverto isso? Quando eu começo a fazer o contrário. Só que para eu fazer o contrário, eu preciso identificar. Então, de novo, quais as áreas da minha vida eu procrastino mais? Dentro dessa área, o que exatamente, seja específico, o que eu procrastino? Encontrou o que é? Agora o que você vai fazer? Agora você vai fazer as perguntas. Eu entendi a importância que isso tem na minha vida com clareza? O exemplo que eu dei da pessoa que precisa perder peso. Será que eu entendi que se eu perder peso, eu vou, muitas vezes, eu não vou precisar mais tomar aquele remédio de pressão, a minha glicose vai estabilizar, eu não vou mais sentir dor nas pernas, nas costas, eu vou conseguir me locomover muito melhor. Será que eu entendi isso? Será que isso foi claro para mim? Ou simplesmente falaram para mim, você tem que perder peso? Se para mim não está claro, não tem importância. E se eu não está claro, eu não entendi. Se eu não entendi, não tem importância. Então, jamais eu vou deixar de comer meu lanche tão gostoso para perder peso, porque alguém falou para mim que eu tenho que perder peso. Não é assim. Então, o que eu preciso? Eu preciso entender que processo é esse que eu tenho que perder peso. Por quê? Então, eu tenho que entender a importância de perder o peso. Que importância isso tem? Quem é que gosta de gastar todo mês na farmácia lá 200, 300 reais com medicação? Quem aqui que gosta? Então, se você souber que dentro dessa atividade física você vai ganhar, que você vai parar de tomar medicação, que você vai parar de gastar, você vai parar de sentir dor, você vai parar de adoecer. Quem que não vai querer? Se souber, se entender a importância disso, né? Então, a gente precisa parar para entender como funciona o processo disso que eu tenho que fazer. Lembra? Lei da semeadura, processo. Então, eu também não posso ir lá na academia um dia, sentir dor no corpo e voltar e falar assim, eu não vou fazer mais não. Aí, tá vendo? Eu não queria fazer por isso, eu tô cheio de dor. Mas você vai sentir dor nos primeiros dias. E as dores que você vem sentindo há muito tempo? E tomando remédio não resolve. E aí? Então você começa a fazer análises, você começa a fazer perguntas para si mesmo, você começa a fazer autocrítica e você começa a ter uma visão diferente daquilo que você vinha tendo até aqui. Então, quando você traz clareza e entendimento, não tem como você continuar procrastinando. Então, outro exemplo, casais que estão lá, vivem brigando. Peraí, vamos sentar aqui, vamos entender aqui, por que a gente vive brigando? Será que desde o início foi assim? Ou foi a partir de que momento? Vamos entender aqui o que está acontecendo.
É o que a fala que não está igual? É algo que fizemos e deixamos passar e agora está prejudicando? Então, é sentar, é conversar, entrar em acordo, é respeito, é ouvir o outro, é ser ouvido. Então, envolve todo um processo. Agora, se eu fujo para o ganho imediato, o que vai acontecer? Eu vou ter aquele ganho ali repentino, rápido, e daqui a pouco já acabou e já estou frustrado de novo e procrastinando mais uma vez. Então, eu preciso ser sincera, eu preciso ser mais honesta, eu preciso ser autorresponsável, eu preciso arcar com as consequências, né? Você começou um processo, falhou, voltou a procrastinar, faça de novo o processo. Peraí, voltei de novo por quê? Eu esqueci a importância que tem? Então, peraí, deixa eu lembrar de novo aqui, eu tenho que trazer de volta a minha lembrança aqui, a importância que isso tem para mim. Então, da mesma forma que quando eu repito o erro, vira uma verdade para mim, da mesma forma, se eu repito o acerto, também vai virar uma verdade. E isso vira o quê? Eu acabo fazendo com que isso vire um hábito na minha vida. Então, no começo, o nosso cérebro ele não gosta de nada novo. Então, se você não faz atividade física e começa a fazer, se você não lê, começa a ler, qualquer coisa que você não fazia e começa a fazer, o seu cérebro ele vai tentar te convencer a não fazer isso, porque é um gasto de energia a mais que você vai gastar, é uma coisa nova. Então, no começo vai ser dolorido, vai ser penoso, vai ser desgastante, mas se você persistir, você vai observar os resultados. E aí o seu cérebro, vamos dizer academia, né? Já tem 2, 3 meses que eu tô indo. Nossa, meu corpo tá tão bem, sinto bem e tal. O dia que você não for, seu cérebro vai falar, e aí? Tá na hora da gente ir, você não vai não? Então até ele vai começar a cobrar de você ir. E isso, todas as vezes você cumpriu, todas as vezes se propôs e cumpriu, isso vai virar um hábito, né? E aí para de ser pesado na sua vida. Isso virou um hábito. Que hábito? Do mesmo jeito que tem os hábitos ruins, tem os hábitos bons. Então agora passou a ser um hábito bom. Eu criei um hábito bom, criei uma estratégia, uma modalidade de vida diferente da que eu tinha antes. E aí, quando eu olhar os resultados, eu não vou voltar para procrastinar, porque eu vou conseguir visualizar a falta de resultado que eu tinha lá atrás. Vocês estão entendendo, gente? Tá sendo proveitoso para vocês essas informações? Fala aí para mim. Vocês estão gostando dessas informações? Vocês têm perguntas? Manda aí para mim perguntas. O que vocês querem saber sobre procrastinação, sobre algo da vida de vocês? Manda pergunta aí. Vocês estão convidando? Convida as pessoas que seria interessante elas ouvirem, né, sobre isso. O que vocês estão achando aí do assunto da procrastinação? É um assunto do momento, né? É o boom do momento, é o que mais a gente escuta. Mas eu me proponho a fazer, mas eu não consigo. Eu falo, mas não faço. Uma dica importantíssima para vocês sobre a procrastinação é, quando você se propor fazer algo, conta isso para alguém, não fica só para você não. Quando você fala só com você, a probabilidade de você procrastinar, se auto-sabotar é muito maior. Então o que você faz? Fale para alguém. Que aí você vai falar, nossa, mas eu falei para fulano, então eu tenho que fazer agora. Fulano tá sabendo, não é só eu, né? A Valéria falando a verdade, quando não vou para academia, já consigo sentir falta. A Valéria deve ter um tempinho já que tá na academia. Não deve ser das que estão começando agora, não. Né? A Valéria já tá na fase de eu já sinto falta. Então ela já criou um hábito na vida dela, que é praticar atividade física, movimentar o corpo, né? E isso é muito bom. É uma prática boa que você desenvolveu, né? Depois de mim, Valéria, foi academia? Depois da Eliselma, eu coloco todo mundo para se movimentar em todas as áreas, né, da vida.
Tá na inércia, tem que sair. Ou sai da inércia, ou sai de perto de mim, que eu não aguento. Ai, olha lá, ó, a Keila falando, procrastinação é a letra da sua alma. Não entendi, Keila, explica aí pra nós. É a ladra. Ah, tá, entendi. Procrastinação é a ladra da alma, é isso aí. É o que eu falei, né? Ela entra na sua vida para fazer morada e ela vai sugando de você todas as suas energias. Então, tudo aquilo que você tem hoje, seus resultados, suas conquistas, olha para a sua vida, todo mundo que está aqui, que está assistindo, que está ouvindo isso, olha para a sua vida, faz um panorama da sua vida. Tá vendo seus resultados hoje? Esses resultados que você tem hoje, as conquistas que você tem hoje, tudo que você tem, físico, tudo, tá dentro da sua zona de conforto, lá onde reside a procrastinação. Ai, Liceu, mas eu queria tanto alcançar X coisa, viajar para tal lugar, comprar um carro, tirar carteira, lá. Sabe onde que estão essas coisas que você ainda quer e que você ainda não tem? Fora da sua zona de conforto. E aí você vai ter que se levantar daí e ir lá pegar. Tá tudo lá te esperando. Você só precisa ir lá para pegar. Então, que a partir de hoje você comece a visualizar, a se autoanalisar e sair dessa zona que te prende, né? Como a Keila falou, que te rouba, é uma ladra, né? E comece a ser mais produtivo, a ver resultados na sua vida. Fechou? Então agora eu vou falar um pouquinho da ferramenta que eu deixei ontem. Quem tá aqui que não assistiu ontem eu falei sobre uma ferramenta para ajudar nas emoções, para ajudar no autocontrole emocional, né? Então a ferramenta que eu deixei era pra gente fazer... Ei, filha! Era pra gente fazer 3 colunas. A primeira coluna era pra gente falar sobre uma situação que aconteceu durante o dia, né? Sempre no fim do dia eu vou lá, tiro uma folha lá, separo em 3 colunas. A primeira coluna é situação que aconteceu. A segunda coluna é o que eu pensei na hora que aconteceu. E a terceira é o que eu senti depois disso. Então, todo final do dia, você vai lá e anota. Um exemplo, alguém gritou comigo, foi o que aconteceu, foi um evento. O que eu pensei? Eu pensei que eu não presto mesmo, né? Toda hora eu faço uma coisa errada, por isso que eles gritam comigo. E o que eu senti logo depois? Que eu não tenho valor. E se eu sentir que eu não tenho valor, o que eu posso desenvolver? Qual a emoção? Eu posso desenvolver uma ansiedade, uma tristeza. Então, identificou isso aí? Vocês estão entendendo? Dá um joinha aí para mim, quem está entendendo, para me saber. Então, se você identificou isso, fez essa atividade, para que ela serve? Aí eu fiquei de falar hoje, para que essa ferramenta ia servir. Então, para que ela serve? Para que, Liceu? Escrever o que eu passei, o que eu pensei, o que eu senti. Tudo eu tenho que identificar. Então, por exemplo, você vai no médico sentindo uma dor de cabeça, ele te dá um remédio para o sintoma, para a dor. Mas o que causou sua dor? Tem que saber o que causou. Ou você vai ficar tomando remédio para o sintoma a vida toda. Então, eu posso sentir uma tristeza por algo que eu ouvi a vida inteira. Ou eu posso identificar isso. Ah, obrigada. Alguém deu feedback aí. Obrigada. Claro. Então, o que eu preciso? Identificar. O que está causando essa tristeza? Então, vamos lá. Eu posso mexer na situação que aconteceu? No que as pessoas fazem comigo? Eu não posso, não consigo. Eu não tenho controle sobre o que as pessoas falam para mim, né? Eu posso mexer naquilo que eu vou sentir depois que elas falarem? O que vocês acham? Eu não consigo, né?
Mas tem uma coisa que eu posso, que é, olha, situação, pensamento, sentimento, / emoção. Eu posso mexer no meu pensamento. Então, quando aquela pessoa gritou comigo e eu pensei assim, nossa, de novo gritando comigo, mas eu sou toda errada mesmo, né? Toda hora eu erro. Eu identifiquei o que eu pensei. A partir do que eu pensei, eu posso mudar o que eu pensei. Então, o que eu posso mudar? Eu posso questionar isso que eu estou pensando. Então, o que eu posso pensar? Não, essa pessoa está gritando comigo por quê, de fato? Será que eu errei mesmo? Isso é motivo para ela gritar? Ou ela está, às vezes, aborrecida com outra coisa? Ela já chegou agitada com algo que aconteceu lá fora? Será que eu errei isso tudo mesmo? Será que de fato eu erro tudo? Ou isso só foi um simples erro e eu estou dizendo que é tudo? Então eu começo a fazer perguntas, questionamentos aos pensamentos negativos que eu tenho. Então toda crença que me limita vem de um pensamento negativo que eu não questionei. Eu só deixei ele chegar e ficar. Então, pensamentos negativos, eles vêm, óbvio, mas eles não podem fazer morada. Isso me adoece a longo prazo. Então, o que eu preciso? Questionar. Eu tenho que questionar esses pensamentos. Não só chegou, eu acolho, aceito, abraço. Não. Eu tenho que fazer questionamentos. Quando eu questiono, eu consigo mudar o pensamento e automaticamente aquilo que eu sinto, aquilo que a emoção que eu vou gerar depois, né? Então vamos dar outro exemplo. Alguém me pediu no trabalho para fazer algo que tipo, vou pedir para você palestrar, ensinar algo que você sabe, tem pessoas que não sabem. Eu começo a pensar assim, nossa, mas eu vou conseguir falar isso? Eu vou conseguir fazer isso? Será que eu dou conta? E se as pessoas não aprenderem? Olha os pensamentos. Lá na frente, o que eu vou ficar? Ansioso, com medo. Mas aí eu volto aqui no pensamento. Peraí, se a pessoa que está acima de mim me pediu para dar esse treinamento, é porque ela deve ter visto alguma capacidade em mim. Ela deve ter visto que eu dou conta de fazer isso. Se eu estou pensando que eu não dou conta, como eu não dou conta se eu já faço? E que inclusive alguém me designou para ensinar outros porque eu sei fazer. Então percebe os questionamentos que eu tenho que fazer? Que eu não só aceitei os pensamentos que vieram, eu questionei. Isso vai gerando dentro de mim confiança. E aquele sentimento de medo e ansiedade que eu produzi, eles vão se diluindo, vão se desfazendo. Tá dando para entender? Dá um joinha aí para mim se tá dando para entender. Eu vou pesquisar aqui, que eu quero ler para vocês um texto que cai bem em cima da questão da procrastinação, que é o nosso tema de hoje, tá bom? Essa segunda parte aqui é só uma resposta da ferramenta que eu deixei ontem para quem estava na live, já sabia, e vocês que não estavam, assiste lá um pedacinho da live que vocês vão ver essa ferramenta para vocês aplicar no dia a dia de vocês, tá bom? Então, olha só. O texto para o tema de hoje, que é sobre a procrastinação, está lá em Eclesiastes. Peraí que eu vou falar o capítulo para vocês. Ó, a Keila tá até anotando. Muito bem, Keila, é isso aí. Anota tudinho, depois coloca em prática, tá bom? Então, olha só. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, diz assim, fala sobre o tempo, né? Então, o procrastinador, às vezes ele diz assim, eu não tenho tempo para fazer as coisas, né? Eu não tenho dinheiro, né?
Às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas dinheiro não é tudo. Existe uma coisa chamada moeda de troca. Se você não tem dinheiro, o que você tem para trocar? Já pensaram nisso? Então pensem, se não pensaram, pensem. Lá em Eclesiastes 3, capítulo 3, diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito aqui, debaixo do céu. E aí ele começa a citar, para quem quiser ler tudo depois, vai até o capítulo... o capítulo 8. Capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Tá falando lá tempo para cada coisinha. Então, quando eu, por exemplo, eu tô mentoreando alguém e essa pessoa vira para mim e diz assim: eu não tive tempo de fazer. Eu leio para ela Eclesiastes 3. Então, fala assim: olha só, ou você tá mentindo, ou o nosso manual tá mentindo. Porque lá diz que há tempo para todas as coisas. Não algumas, são todas. Então a gente precisa voltar e observar onde é que está a falha. Está na organização? Está na falta da clareza? Está na falta de eu saber a importância que isso tem? Onde é que está? Então eu começo a trabalhar em cima disso, porque se no meu manual diz que eu tenho tempo para tudo, por que eu estou dizendo que não tem? Por que eu estou indo contrário àquilo que o meu manual diz? Sendo que o meu manual é aquilo que me dá toda a instrução e direcionamento para que eu funcione e flua perfeitamente enquanto eu estou aqui. Tá bom? E eu vou finalizar aqui com esse texto para vocês, tá? Então, lá em Eclesiastes 3, a partir do verso 1, diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Deixa eu virar para cá um pouquinho para me ficar olhando para vocês. Então, olha só. Há tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, há tempo para tudo. Tudo e todas as coisas. Então, a gente só precisa parar de contar histórias pra gente, né? E viver aquilo que é fato na nossa vida, aquilo que já foi escrito. Já, Valéria? Já. Depois você volta e assiste. Eu vou postar amanhã, hoje não, que eu tenho que editar. Amanhã eu posto pra vocês, tá bom? Vou postar lá no meu canal do YouTube. A Keila falou, sim, é verdade, é preciso respirar fundo, olhar para dentro de si e trabalhar nas prioridades. É isso aí, Keila. E agora eu faço a pergunta. O que vocês têm priorizado na vida de vocês? O que tem sido prioridade para vocês? Né? O que tem sido prioridade? Às vezes a gente está priorizando aquilo que de verdade não é. Eu estou colocando em primeiro lugar aquilo que não precisa. Então, eu preciso observar isso na minha vida. O que é prioridade? Né? E aí eu trago essa observação, essa análise e começo a aplicar perguntas, né? Para que eu encontre respostas. Como que vai ter respostas se eu não faço pergunta? Vocês já viram alguém por aí respondendo perguntas que não foram feitas? A gente só precisa aprender qual pergunta eu tenho que fazer,
tá bom? E eu deixo vocês aqui com esse texto maravilhoso que joga por terra toda e qualquer procrastinação e desculpa que eu possa dar, né? Que vocês possam dar, que eu possa dar. Afinal de contas, está lá no nosso manual, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo aí, gratidão pela participação de vocês. E depois vocês encaminhem, né, para as pessoas que vocês conhecem que precisam saber um pouquinho sobre isso, tá? Beijo. Fiquem na paz.